Parece que eu perco o horário do nosso Super Detetives de hoje, crianças. Ai, desculpa, mas é que hoje eu passei a noite inteira procurando nesses livros um nome. O nosso mistério de hoje fala sobre um nome e o seu significado. E estou aqui. E são tantos nomes, crianças. Vocês sabiam que cada nome tem um significado? É isso mesmo. Todos os nossos nomes têm um significado, uma origem. Você sabe qual é o significado do seu nome? E quem escolheu? E por que eles escolheram esse nome para você? Se você ainda não sabe, pergunta para o papai ou para a mamãe e você verá que legal é descobrir a origem do nosso nome. Sabe, crianças, procurando nesses livros, eu até encontrei o significado do nome da tia Silvia. Descobri que tem origem romana e que significa menina da floresta. Tem o significado de ser uma pessoa persistente, corajosa. Ai, que legal, né? Eu também descobri que o nome da tia Ana significa graciosa. O nome Miguel, por exemplo, significa enviado por Deus. Bom, seja qual for o seu nome, seja qual o significado dele, o importante é que todos eles são muito especiais. O nosso nome marca a nossa identidade. Ele foi escolhido para nos identificar em meio à multidão. Vocês imaginam se todos nós tivéssemos o mesmo nome? Seria um caos! Como que a gente saberia quem é quem? Seria uma desordem. Mas nós temos os nossos nomes e os nossos sobrenomes para nos identificar, para nos tornar únicos e especiais aonde nós moramos. E o mais legal é que Deus, ele nos conhece pelo nome. Deus conhece todas as pessoas do mundo, cada uma pelo seu próprio nome. E na história de hoje, nós veremos um personagem que tem um nome e o seu significado a gente precisa descobrir. Mas como é que será que os personagens da Bíblia tinham os seus nomes, escolhiam os nomes dos seus bebês? Vocês sabem? Muitos dos nomes eram dados por próprio Deus para trazer uma missão para aquelas pessoas. Ou outros nomes também eram escolhidos a partir da profissão das pessoas. Por exemplo, João, o primo de Jesus, ele batizava as pessoas. Então o nome dele se tornou João Batista. José, o pai de Jesus, também era chamado de José o carpinteiro, porque ele exercia essa profissão. Mateus era conhecido como Mateus o publicano. Bom, além das profissões, muitas pessoas tinham os seus nomes também a partir do lugar em que moravam. Paulo, por exemplo, se chamava Paulo de Tarso, porque ele morava em Tarsis. Outro também era José de Arimateia, porque ele morava nessa cidade. Vários outros personagens, até mesmo Jesus, era chamado de Jesus de Nazaré. Ele era conhecido assim porque morava em Nazaré, porque veio de lá. Bom, mas infelizmente, crianças, muitos de nós temos os nossos nomes atrelados a algum apelido. Muitas vezes são apelidos carinhosos que os nossos pais nos dão e que demonstram algum carinho, alguma qualidade que temos, mas algumas vezes esses apelidos são maldosos, são para destacar alguma coisa que nós temos, seja no nosso corpo ou na nossa personalidade, mas que muitas vezes são de mau gosto. E isso também aconteceu com o nosso personagem de hoje da nossa história. Lá na Bíblia conta a história de Simão.
Vocês sabem o que significa Simão? Simão significa obediente, um bom ouvinte. Que significado legal do nome de Simão, não é mesmo? Mas, infelizmente, Simão era conhecido como Simão o leproso. Vocês sabem o que é a lepra, crianças? A lepra era uma doença muito horrível. Ela deixava feridas enormes no corpo das pessoas. Era uma doença contagiosa e quem pegava lepra não podia sair de casa. Eles tinham que morar sozinhos, precisavam ficar o tempo todo sozinhos, porque essa doença não tinha cura no tempo de Jesus. E eles eram discriminados pela sociedade. Eles tinham que sofrer sozinhos toda essa dor. O seu corpo até cheirava tão mal que as moscas eram as únicas companhias das pessoas que tinham lepra. Mas a história de hoje conta que um dia Jesus foi até a casa de Simão. Sim, ele foi até lá para ensinar as pessoas que estavam ali. Isso demonstra que certamente Jesus curou Simão. E então a casa de Simão pôde ser um lugar onde muitas outras pessoas iam para conhecer a Cristo, para ouvir a história sobre Deus. Jesus entrou na casa de Simão e não se importou com os apelidos que colocaram nele, com a doença que ele tinha. Da mesma forma, Jesus não se importa com os apelidos que colocaram em nós. Isso não define a nossa identidade. Jesus veio para nos dar uma nova identidade, uma identidade de filhos amados de Deus. Não importa se as pessoas conhecem você, reconhecem você por algum erro que você fez, por alguma desobediência, se você é chamado por algum apelido que não é legal. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é aquela que nós temos diante de Jesus. Jesus veio para transformar, para tornar a nossa vida um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Que o meu nome e o seu nome seja uma forma de alcançarmos outras pessoas, seja uma bênção, porque ao recebermos Jesus na nossa vida, ela se transforma completamente. Nós não somos mais o que as outras pessoas pensam de nós. Nós somos aquilo que Deus nos fez para ser. Ele te fez para ser uma pessoa especial. Por isso, eu quero que você faça um desafio com os seus pais ou com quem estiver na sua casa. Você vai fazer um acróstico. Eu vou te explicar já já. Espera só um pouquinho. Prontinho. Esse acróstico vai ser assim. Você vai escrever o seu nome de comprido aqui, ó. Eu escrevi o meu, Juliette. E você vai colocar algumas qualidades. Essas qualidades são que Deus deu para você. No meu caso, eu escrevi e essas qualidades precisam ter a inicial do seu nome, hein? Preste atenção. J, justa. U, única. L, legal. I, inteligente. E, especial. T, talentosa. E E, extrovertida. Vocês vão encontrar várias qualidades especiais que Deus deu a vocês. Mas o mais legal é deixar que as outras pessoas escrevam para você. Então, faz assim. Você escreve da mamãe, a mamãe escreve o seu, você escreve do papai, o seu irmãozinho faz o seu. E então, vocês vão descobrir que vocês diante de Deus têm muitas qualidades. Que não é apenas o seu apelido
ou o nome que você tem que define quem você é, mas tudo aquilo que Deus colocou em vocês para vocês serem bênção, tá bom? Vocês gostaram da história de hoje, crianças? Que legal saber dessa transformação na vida de Simão, não é mesmo? E também de saber a transformação que Deus fez em nós, não é mesmo? Então se esquece, sábado que vem nós teremos mais um mistério para ser desvendado. E eu conto com vocês, hein? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus,